Oi, eu sou a Raíssa. Oi, eu sou a Malu. E nós duas somos do Instituto Federal de São Miguel Paulista. Nós cursamos o primeiro ano do ensino médio em técnico em produção de áudio e vídeo. E esse canal foi criado para relatar as aulas de mídia e sociedade. Se você não sabe o que é mídia e sociedade, quer dizer que você não tem acompanhado o canal. Mas como a gente está de bom humor, a gente vai explicar o que essa matéria é. Nós aqui do campus temos mídia e sociedade para entender a influência, na verdade, da mídia na sociedade. Agora que a gente se conheceu, vamos contar um pouquinho do que vocês verão de realmente importante nesse vídeo. O VEDSPAV continua e fiquem ligados porque essa é a última semana que terão rostinhos novos. Nós duas aqui iniciaremos a semana que contará a vocês o que é capitalismo informacional. Para aqueles que se interessaram quando souberam que iríamos falar sobre os aspectos negativos da internet, sua hora de brilhar chegou. Nós vamos te ensinar um truque que na verdade você até pode conhecer, mas ele é importante para a gente entender melhor o conteúdo dessa semana. Nós vamos brincar com a formação das palavras. Bom, capitalismo é um sistema econômico baseado no capital, ou seja, no din-din. Nele, realizam trocas de mercadorias, que geram lucro. Informação é tudo aquilo que tem significado e pode ser passado de uma pessoa para outra, por meios de comunicação. Podem ser os meios analógicos, como a nossa própria fala, ou os meios digitais, que são os que vocês estão usando para nos assistir nesse exato momento. Será que a partir dessa dinâmica, vocês conseguem nos explicar o que é capitalismo informacional? Pause o vídeo e deixem aqui nos comentários. Eu tô esperando, hein? Pronto? Bom, capitalismo informacional, resumidamente, é a compra e a venda de informação. Ou seja, a informação ela é um produto. Vocês devem estar se perguntando como que se vende e compra informação se nem é algo físico. Nós vamos tentar te explicar bem rapidamente para que você possa entender e a gente chegue no foco real desse vídeo. Antes de tudo, produto material é aquele que é físico, ou seja, aquele que a gente consegue tocar. O exemplo seria os tablets, os smartphones, os computadores e entre outros. E o produto imaterial é aquele que não é físico, ou seja, aquele que a gente não consegue tocar, que seriam os sites, os aplicativos e etc. Os nossos computadores realizam tarefas que a gente pede. Essas tarefas são realizadas a partir de uma programação, que precisam de uma linguagem específica. Mas essa linguagem precisa de uma lógica, e é aí que entram os algoritmos. Os algoritmos é basicamente uma receita, ou seja, ele mostra o passo a passo das atividades que o nosso computador vai realizar. Todo mundo pode produzir informação. Eu, você, seu pai, sua mãe, seu ídolo ou quem está do outro lado do planeta. Mesmo porque basta encontrar algo que tenha significado e repassar. Por exemplo, Raíssa, você sabe que existem mais formas de vida na sua pele do que humanos habitando o planeta? Ou então, você sabe que a plataforma que esses serizinhos estão nos assistindo, ou seja, o YouTube, vende e compra informação? A primeira pergunta é óbvio que eu sabia, e a segunda também, por isso que eu irei cuidar da explicação a partir de agora. Já que podemos produzir informação, também podemos passá-la. E existe uma maneira para realizar isso. Se você vem acompanhando o canal, você já sabe que essas maneiras mudaram com o tempo. Os meios de comunicação de massa perderam com o tempo o domínio da sociedade com a chegada da internet. Ela é uma via de mão dupla e inclusiva. Resumindo em outras palavras, ela tem uma alta interatividade, só que ela tem uma descentralização do poder da comunicação. Assim como podemos produzir a informação, muitas outras pessoas podem responder por ela. Como vivemos em uma época em que tudo se resume em ganhar lucros, ou seja, ganhar dinheiro em cima de toda e qualquer ação, no compartilhamento de informação não seria diferente. Vamos abordar agora com mais detalhe o caso do YouTube. Ele paga os seus provedores de conteúdo, ou seja, os YouTubers, e a cada 1 milhão de views, eles recebem $687. Esses dados foram retirados do Felipe Neto, que ele faz um vídeo contando quanto ele ganha. E o vídeo do Felipe Neto estará aqui na descrição. Acho que isso não é novidade para ninguém. Mas como que nós pagamos por isso se é um sistema de compra e venda? Sabe, toda vez que você clica num vídeo, que você assiste ele, ou seja, as visualizações, sabe os likes que você deixa, os anúncios que você pula no início, ou aquela comunidade membro, que é uma nova forma de interatividade, onde você recebe conteúdos exclusivos, são algumas das formas que a gente tem de pagar os provedores de conteúdo. Claro que a internet permitiu diversas coisas que antes não eram possíveis de serem realizadas. Um exemplo disso é a quantidade de pessoas que podem repassar informação para outras muitas, sem importar nem a distância nem o tempo. Mas o nosso trabalho não é falar bem dela.
Essa forma revolucionária de comunicação vem despertando na gente o nosso lado capitalista, e isso pode nos prejudicar, agora e mais pra frente. Será que o lucro que poucos obtêm com a informação pode nos deixar manipulados mais uma vez? Os algoritmos cada vez mais vêm nos direcionando a diversas coisas, como mercadorias, pessoas, sites, vídeos, e apesar de percebermos, continuamos imóveis. Vivemos o início da quebra da pluralidade da internet. Isso pode ser percebido quando pensamos o significado da internet e logo associamos a essas empresas. Acho que você até deve imaginar quais são. Claro que elas não detêm todo o público, mas grande parte deles. Essas empresas são WhatsApp, Facebook e Instagram, do Mark Zuckerberg, YouTube e Google, da Alphabet. Quando o uso desse meio, inicialmente mais interativo e menos centralizado, se torna polarizado, ou seja, grandes empresas com muito capital detêm do poder da comunicação, a gente fica manipulado. Outra forma de realizar o comércio da informação é a venda de serviços. As grandes empresas da área da tecnologia da informação estão localizadas no Vale do Silício, que é nos Estados Unidos, no estado da Califórnia. É o maior centro tecnológico e não só produzem eletrônicos, mas também sites, redes sociais, aplicativos. Por exemplo, o Facebook vende a conexão de pessoas de curta e longa distância. Já a Uber e a Netflix vendem o seu aplicativo. Nós escolhemos duas empresas capitalistas informacionais para falar neste vídeo. São elas Apple e Amazon. Vamos começar pela Apple. Escolhemos ela por seu grande reconhecimento que fará maior sentido durante a explicação. A Apple possui a terceira maior receita, ou seja, o terceiro maior faturamento anual de todas as empresas mundiais. Segundo a revista Fortune, em 2018, seu faturamento foi de 265 milhões 595 mil dólares e o seu lucro foi de 59 milhões 531 mil dólares devido ao alto custo de seus produtos. A venda de produtos e materiais vem dominando o mercado, porque não temos empresas de produtos materiais que fiquem no ranking, com um olhar especial para o Walmart, que é uma rede de departamentos que está em primeiro lugar. Após a Revolução Industrial, as máquinas ganharam forte influência na sociedade. As empresas automobilísticas comandavam a economia dos países. Hoje, podemos ver que o domínio é da tecnologia e principalmente da internet, ou seja, dos produtos dela, os imateriais. Por exemplo, as indústrias Ford, fundada pelo Henry Ford em 1901, ganharam grande popularidade por produzirem em linhas de montagem. Linhas de montagem foi uma revolucionária forma de produção na qual um grupo de trabalhadores ficava em cada etapa da produção. A Ford ocupa uma posição no ranking mais abaixo, ela está em 12º lugar. Essa competição de produtos materiais e imateriais também marcou a Apple. Ela não só comercializa os iPhones, iPads, iMacs e outros acessórios como os iPods, como também criou seu próprio sistema operacional, o iOS, que é antagônico ao Android. Criou o sistema de pagamento de compras, o Apple Pay, e o Apple TV, que conecta os smartphones iOS às TVs Smart. Caso você tivesse uma música salva em seu computador, poderia compartilhá-la através do Napster pelo sistema P2P, Peer-to-Peer. Como assim? O sistema P2P era uma forma de comunicação ponto a ponto e que conectava um usuário ao outro para a troca de música. Ah, e o mais importante, tudo de forma gratuita. Obviamente que a opção gratuita do Napster não favoreceu as grandes gravadoras, pois elas lucravam com as vendas dos discos. O Napster acabou sendo acusado de pirataria e teve que fechar suas portas, mas logo surgiram outros programas como Casa. Essa disputa entre a indústria fonográfica e os compartilhamentos gratuitos de música são uma história bem complexa e que a gente vai deixar por aqui. Mas o que realmente queremos mostrar é onde a Apple entra nisso. Nos anos 2000, a Apple lançou o iTunes, a maior galeria de músicas online. O iTunes não é gratuito, ou seja, os usuários precisam pagar para usar as músicas. Os usuários do iTunes não podem compartilhar como no Napster, porque a Apple detém todo o poder. Dessa forma, aquela alta interatividade proposta pelo P2P e pelo Napster perde com a plataforma do iTunes. E quem se beneficia? O usuário? Não, a Apple e a indústria fonográfica que continuam lucrando com isso. Já a Amazon tem a 5ª maior receita entre as empresas. Isso que do ano passado para esse, ela subiu 3 posições no ranking. Teve faturamento de 232 milhões 887 mil dólares, sendo 10 milhões 73 mil de lucro. A Amazon, em seus primórdios, era caracterizada por vender livros. Hoje a gente sabe que ela tem um amplo estoque de produtos.
Mesmo assim, você deve estar se perguntando: como a Amazon é uma capitalista informacional se ela não vende conteúdo imaterial? Para a surpresa da nação ou não, a Amazon vende servidores. Mas o que diabos é servidores? São espaços de armazenamento de informações como as computações em nuvens. Geralmente são utilizados por governos por se tratarem de confidencialidade. A Amazon responde por 34% do mercado de serviço da infraestrutura de nuvem. Já firmou um contrato com a CIA para a construção de uma nuvem que guardará informações das agências de inteligência consideradas top secret. Possui a AWS Secret Region, que armazena dados que são considerados secretos pelas empresas e agências. E é responsável pelo GovCloud, armazenamento de informações não confidenciais do governo estadunidense. Pode efetuar um contrato de até 10 milhões de dólares para a construção de uma nuvem para o Departamento de Defesa. Nós apresentamos alguns dados que nos comprovam o poder da venda de servidores, ou seja, o poder da Amazon. A transparência desses documentos é fundamental, pois revela a face de alguns governos. Na tentativa de colocá-los em xeque, o Wikileaks, que desmascarava os governos, foi um site tratado na semana anterior, exibiu os locais dos data centers da Amazon. Eles criaram um mapa que aponta o endereço de mais de 100 centros de dados espalhados em 15 cidades e 9 países. Infelizmente, nosso tempo é curto e vocês não nos aguentariam falar por mais uma hora, então a gente vai ficando por aqui. Caso você tenha se interessado pelos assuntos abordados, durante esta semana novos alunos irão trazer notícias esmagadoras sobre a internet. Vale a pena conferir. Esperamos que curtam a última semana de vídeo todo dia, se inscrevam no canal, deixem um like e usem a nossa hashtag BetsPavi1. Beijinhos! Aí depois vocês cortam o áudio e colocam a música.